Oi, pessoal. Estamos começando mais uma live da Librelato. Hoje a nossa convidada é a Letícia Costa. A Letícia Costa, atualmente ela está nos ajudando no nosso planejamento estratégico. E eu vou falar um pouquinho dela, né? A Letícia Polo, conselheira da Sadia, da Gafisa, hoje ela é conselheira da Localiza e tem uma consultoria, a consultoria Prada. O que a consultoria Prada faz? Ela ajuda as empresas nos planejamentos estratégicos, como está ajudando a Librelato aqui a fazer os nossos próximos 5 anos de como vamos trabalhar. Então, acho que é um papo legal que nos remete à questão da retomada do mercado automotivo, principalmente de comerciais, veículos comerciais e implementos. E vamos ouvir o que ela tem a nos dizer. Tudo bem, Letícia? Por aqui tudo bem. Espero que tudo esteja tranquilo por aí e não muito frio. Ah, tá frio, mas tá tudo certo por aqui, graças a Deus. Ótimo. Podemos começar? Por mim, Só estou podemos. ansioso aí, querendo saber o que você tem para nos dizer. Bom, você quer fazer pergunta ou você quer que eu faça uma introdução primeiro? Acho que seria legal uma introdução. Tá. Bom, eu acho que esse ano aqui é um ano excepcional, por causa da pandemia, e toda vez que a gente tem uma crise dessa natureza, isso gera um monte de incerteza. E as empresas têm uma tendência a ficar muito ansiosas para saber como é que vai evoluir e tentar acertar o número de vendas no mês que vem, no mês seguinte, etc. Infelizmente, nesse cenário de incerteza, isso é quase que uma tarefa impossível, porque essa pandemia pode evoluir em múltiplas dimensões, ela pode ficar mais forte numa região do Brasil do que outra, no mundo, etc. Mas, no fundo, por trás disso, a gente tem alguma certeza. Eu acho importante a gente se apegar àquilo que a gente sabe que vai acontecer, muito embora não necessariamente a gente acerte a intensidade, para que a gente possa orientar a empresa através de tendências. Então, se nós formos olhar o cenário brasileiro de forma mais ampla, se a pandemia, o pico vai ser junho, julho em São Paulo, ou se vai até agosto, isso eu acho que ninguém sabe responder, para ser bem sincero. Mas uma coisa a gente sabe que esse ano vai ser um ano recessivo no Brasil. Nós definitivamente vamos ter um PIB negativo, porque a parada de atividade ela foi muito abrupta e ela é longa. Embora agora já se comece a falar em retomada aqui e acolá em várias regiões de diversas formas, ela ainda é uma retomada lenta. E mais do que isso, ela é uma retomada que, de certa forma, tem restrições na oferta, porque o restaurante não pode ter 100% de capacidade, tem que ter 50%, o shopping center não pode ter 100%, tem que ter 50%, mas também vai ter restrições do lado da demanda, porque essa queda de atividade definitivamente empobreceu o Brasil todo. Tá? Então, o que nós sabemos é que, independentemente de quando for esse pico, esse vai ser um ano recessivo e que, passado o pico, passado o pior da pandemia, nós ainda vamos enfrentar um país empobrecido, o que significa que a possibilidade de uma recuperação muito rápida ela é baixíssima, porque a renda não vai se recuperar de uma forma muito abrupta. Tá? Então, a gente sabe que esse ano vai ser um ano de PIB negativo e que existe uma perspectiva, além das estatísticas. Tudo que cai muito, no ano seguinte sobe, porque o ano anterior caiu muito. Então, a perspectiva é que o ano que vem a gente recupere, mas não vai recuperar a ponto de voltar aonde estávamos ao início desse ano. E por que eu digo isso? Porque, além da perda de renda, nós observamos alguns fenômenos que foram esforços corretos de manutenção de emprego. E muitos desses esforços nas várias indústrias de manutenção de emprego tinham como contrapartida estabilidade. Então, na medida em que as empresas vão voltar, nós não vamos ver demissões no mês de maio, mas quando chegar o segundo semestre e que a demanda não vai estar lá, as empresas vão acabar tendo que fazer alguns ajustes.
não na mesma intensidade que faria anteriormente, por isso que eu acho que as medidas são corretas, mas alguns ajustes muitas empresas vão ter que fazer. E nesse contexto, eu acho que aí a gente tem uma outra queda de renda, o que significa que a recuperação vai ser lenta, além do fato de que as contas do governo vão estar numa situação bem complicada, implicando que o governo não vai ter dinheiro para investir. Agora, esse é o cenário macro. Então, é um ano difícil, com uma recuperação ano que vem. Se a gente volta para a indústria automobilística, aqui eu acho que nós já temos que entender que essa pandemia tem um impacto muito distinto de setor a setor e país a país. O Brasil é um país muito dependente de transporte rodoviário e crescentemente dependente do seu agronegócio, que são duas coisas muito importantes, particularmente para a indústria de caminhões. Eu não espero uma recuperação abrupta do veículo de passageiro, mas no setor de caminhões, se nós não vamos ter um ano excepcional, nós não vamos ter um ano tão ruim. Primeiro, que o transporte rodoviário ele continua sendo essencial, e segundo, porque um dos grandes motores de venda de caminhão, que é o agronegócio, graças a Deus, continua muito saudável. Apesar da queda de PIB esperada para o Brasil esse ano, espera-se que o agronegócio ainda cresça esse ano, alguma coisa entre 2% e 3%, depende da fonte que você for utilizar. E existe, já vi estatisticamente isso, uma correlação fortíssima entre venda de caminhões e o agronegócio. E, por outro lado, nós também vimos durante essa pandemia um aumento de e-commerce, de vendas online. Que, de novo, se isso vai ser uma tendência permanente, se vai voltar, não vai, podemos ter outra discussão sobre isso, mas o fato é que alguma coisa disso vai aumentar, e que também vai necessitar mais de veículos de carga urbana. Então, eu vejo para os veículos de carga, na realidade, uma perspectiva não negativa para esse ano. Ela não vai ser extremamente positiva, porque seria muito mais positiva se a construção civil tivesse bombando, se os investimentos em infraestrutura estivessem bombando, porque isso sim necessitaria um volume de caminhões muito grande. Mas certamente nós não devemos observar, seja no setor de implementos ou de veículos de carga, uma queda tão forte como nós vamos observar na queda da atividade econômica na média no Brasil. Eu acho que esse é um daqueles setores que vai passar por essa crise, eu não diria imune, porque acho que ninguém vai passar essa crise, mas ele vai passar de uma forma bastante favorável e positiva, e que se isso acontecer, pode estar muito bem preparado para um ano que vem, aí sim, eventualmente bem mais robusto do que 2020. Então a Libralato pensa dessa forma também, e a gente está sentindo essa queda, mas uma queda não tão grande como a gente vê nos outros mercados. Então tem sido um mês bom, o mês de maio foi muito bom. A gente tem tendência de que junho e julho não seja tão ruim, então eu acho que o caminho é por aí mesmo, né? Até uma das perguntas, né, que a gente tem aqui é a questão dos juros, né? A gente sabe que o mercado de caminhões e de implementos ele tem uma dependência grande do crédito, né? E ao mesmo tempo a gente começou um ano acreditando que juro baixo e PIB crescendo seria um ano fantástico, né? Mas ainda os juros são baixos. O que na atual situação ajuda ou não, atrapalha? Veja bem, o juro baixo sempre ajuda. Caminhão e implementos são bens de capital, e bens de capital, o custo, quando você vai comprar, o custo de capital, ele tem sempre uma importância muito grande. E se você quer voltar num passado não tão longo assim, vamos lembrar do PSI, o programa PSI, que deu muito incentivo, e que na realidade o juro chegou até a ser negativo, e aquilo trouxe uma explosão na venda de caminhões, até de uma forma artificial. A questão é que, como eu falo, não basta você ter o juro baixo. Quem vai investir precisa ter alguma segurança que vai ter retorno sobre esse investimento. E hoje, nesse cenário de incerteza, fica muita insegurança por parte do investidor se faz sentido fazer esse investimento ou se é melhor esperar um pouco a coisa melhorar. Tá? Mesmo porque, se você for ver, o juro está baixo hoje, mas existe ainda a expectativa que baixe mais ainda até o final do ano.
até mesmo porque com toda essa queda de demanda, a inflação deve ser baixíssima. Então, eu acho que o juro baixo favorece, ele deve estimular alguma parte da demanda. Eu acho que não no curtíssimo prazo, porque hoje o que predomina é insegurança e incerteza. Se nós entrarmos no segundo semestre com um pouco mais de visibilidade sobre o que vai acontecer, eu acho que ele ajuda mais. Agora, vamos lembrar o seguinte: o Brasil faz questão de complicar o que já é difícil, porque o mundo hoje passa por uma crise sanitária e uma crise econômica, e a gente, para ter certeza que a gente não ia sair tão fácil assim, botou em cima uma crise política. E essa crise política que a gente vê hoje, ela também cria um grau de incerteza com relação ao investimento bastante grande. Então, se essas crises, todas elas, a econômica, a sanitária, a política, melhorarem a partir do segundo semestre, o juro baixo vai ter um peso maior. Se esse grau de insegurança e incerteza continuar, o juro vai continuar baixo, mas ele não vai ter a mesma resposta que teria em condições normais de temperatura e pressão. A gente sabe que os bancos, no início da crise, eles foram bastante restritos com relação a crédito, né? Mas a gente já vê os bancos já com um apetite maior para emprestar, principalmente no nosso mercado. E também tem a questão do spread, né? O spread cada vez ele ficou bastante alto no início da crise, e hoje a gente vê ele amenizando mais. Eu acho que o mercado entendeu que o mercado de implementos e de caminhões ele é um pouco mais resiliente do que o mercado de veículos leves, né? E é isso que a gente acredita que vai ajudar. E a frota antiga também de caminhões e de implementos ajuda na questão da reposição, porque vai trazer para o transportador um custo menor, né? Eu acho que é isso que os bancos estão acreditando um pouco. E os bancos estão corretos e é normal. Quando a crise estourou, os spreads subiram, de novo, pela insegurança e a falta de visibilidade do que ia ocorrer. Mas entre estourar a crise um mês depois, os spreads já tinham caído. E os bancos começaram a ser mais razoáveis. No setor de caminhões, eu acho que o grande desafio que a gente tem historicamente é o seguinte: o frotista, e aí eu falo de frota de médio e grande porte, esse tem um sistema de renovação da sua frota a cada 5, 6 anos, porque o caminhão, quando passa dessa idade, ele já começa a ter uma manutenção muito cara, etc, etc. Mas nós ainda temos no Brasil um razoável componente da frota do autônomo, cuja idade média do caminhão é mais alta. E, infelizmente, nós não conseguimos ainda equacionar um sistema que permitisse a esse autônomo trocar de caminhão. Porque, na prática, não existe financiamento para caminhões usados acima de 7, 8 anos, e o autônomo teria no banco uma possibilidade de obter crédito muito pequena e junto ao BNDES muito difícil. Mesmo aquele pequeno frotista com 3 caminhões, 2 caminhões, também tem muita dificuldade. Então, eu acho que a renovação de frota para aqueles que são os frotistas, etc., isso vai ocorrer de forma muito natural, mesmo porque os bancos vão perceber que o fluxo de caixa não foi tão impactado, vão ver que o agronegócio continua puxando, que o transporte de produto continua ocorrendo. Mas nós vamos ainda permanecer com o desafio do caminhoneiro autônomo, que nos últimos anos, principalmente na recessão de 15 a 17, viu a sua renda despencar, e aí ficou muito mais difícil ainda de trocar o seu caminhão para ter uma renovação de frota mais consistente, né? E o Pronamp acha que pode ajudar o autônomo na questão que hoje, né, tem essa questão do dinheiro que o governo está liberando via fundo garantidora? Acha que isso pode ajudar ele ter um capital de giro melhor e com isso ele se incentivar a trocar sua frota, ou pelo menos trocar um caminhão mais novo ou um implemento mais novo do que ele já tem hoje? Eu acho difícil, porque primeiro que quando você tem o autônomo ou frotas de 2, 3 caminhões, o conceito de fluxo de caixa, de retorno sobre investimento, o cálculo do custo da manutenção, essas contas não são feitas. A gestão do negócio é muito mais por tá sobrando dinheiro, tá faltando dinheiro.
e lembrar que esse pessoal saiu de uma recessão muito feia no período de 15 a 17. Então, eles já saíram Verdade. meio baqueados, e se você já saiu meio baqueado, que a gente está hoje esquecendo que há 2, 3 anos atrás faltava carga, né? E a renda do caminhoneiro É despencou, diferente de agora. É. que é diferente de agora, mas você ainda tem muita incerteza, insegurança. Então, eu acho que são iniciativas que algum impacto sempre tem, mas eu não acho que vai ter um impacto muito significativo pela combinação dos resquícios da crise anterior, que deixaram muitas marcas, com as inseguranças e incertezas relacionadas ao cenário atual. E a questão, né, a gente tem a questão da autopeças, né? A autopeças sofreu bastante agora, num primeiro momento, com o fechamento das fábricas e todo mundo parado, mas agora as coisas começaram a se movimentar. Autopeças, levando em consideração que tem um volume de dinheiro do informal que antes não tinha, né? Que é o que está chamando de Corona Voucher, esse acha que pode ajudar no mercado de transporte, de construção civil, autopeças como um todo, que ele não vai mais comprar um carro novo, mas vai arrumar o seu antigo? Acho que faz algum sentido? Veja bem, se o Corona Voucher foi utilizado da forma que ele deveria ter sido utilizado, e isso no Brasil a gente nunca tem muita certeza, ele de fato foi para a população de uma renda muito baixa, que é uma população que não tem carro, é uma população que ganha de manhã para comer na hora do almoço e ganha de tarde para comer de noite. Que o Corona Voucher deu um alívio, mas esse público tem necessidades tão básicas que normalmente os seus gastos são de bens de consumo não durável. São poucos os gastos de consumo durável. Agora, o mercado de reposição, independentemente de Corona Voucher, ele tende a ser favorecido. O que a gente observa de crises anteriores e períodos recessivos anteriores é que, num primeiro momento, alguém que tinha intenção de trocar o carro por um 0 km muda a sua intenção, em vez de comprar um 0 km, compra um usado mais novo. E o cara que já tinha um usado relativamente bom e não queria trocar, mas estava pensando em trocar por um usado mais novo, ele desiste de trocar por um usado mais novo e começa a fazer manutenção no seu carro. Então, existe sim uma tendência a ter mais gastos de manutenção. O elemento chave desse argumento é que, se essa crise demorar muito, essa manutenção ele deixa de fazer. Isso vale também para caminhoneiros, etc. Quando aperta muito o cinto, ele posterga muita manutenção. E, na realidade, quando o cinto, a folga vem de novo, ele faz a manutenção. Eu acho que essa é uma crise profunda, mas as pessoas vão ver luz no fim do túnel, num horizonte razoável. Não é que nem a última crise que nós passamos, que passava um ano, a gente não via nada, passava o segundo ano, não via nada. Eu acho que, em algum momento no segundo semestre, se o ambiente político permitir, vai ficar claro que o ano que vem é um ano de recuperação. E aí, esses investimentos, mesmo esses gastos de manutenção, são favorecidos. Mas é uma tendência normal e razoável que parte do dinheiro que iria para veículos novos se reverta para a manutenção. E a questão também, a gente pelo menos vê que a moda do ficou em casa, né? O fica em casa, ele veio para ficar e talvez uma parte disso também migre um pouco para a construção civil de pequenas reformas. Isso também incentiva o transporte, né? Eu acho que cimento, piso, itens básicos de uma construção pode ter um pouquinho de recuperação ainda esse ano, né? Vai depender muito do impacto que nós vamos ter na renda. Tá? Antes dessa pandemia estourar, não era a nível nacional, mas a nível de São Paulo, você já viu uma clara recuperação da construção civil, tanto para a parte residencial como para a parte comercial. A parte residencial acho que vai continuar. A parte comercial vão surgir muitas dúvidas, porque essa história de home office ensinou muita gente que nem todo mundo precisa estar junto no mesmo lugar. E não só isso.
as empresas, elas tinham aumentado muito a densidade nos escritórios, particularmente nos grandes centros como São Paulo, Rio, porque o custo desses escritórios era alto, então você tende a adensar. Com a pandemia, esse adensamento não é mais viável. Então, vai se questionar que tipo de escritório eu preciso, se é melhor tirar esse adensamento, mas aí eu vou precisar de mais espaço, será que eu quero pagar por esse espaço ou é melhor deixar o pessoal em casa? Então, acho que para a parte comercial, eu acho que ainda demora um pouco. Eu hoje de manhã estive conversando com uma empresa, não vou dar o nome, mas é uma empresa que é, durante a pandemia foi todo mundo para home office, e quando voltar da pandemia vão devolver 2 andares porque descobriram que não precisa ter todo mundo no escritório ao mesmo tempo. Então, eu acho que para o imóvel comercial, esse impacto talvez demore um pouco. Sem dúvida. E, a gente tem se falado muito, né, do que é o novo normal pós-pandemia, né? Como é que o que se descobriu de novo, que oportunidade tem, né? E o que pode ter de diferente para o mercado de transporte, de veículo pesado ou leve, né? Com a pós-pandemia, com o novo normal? Olha, eu sempre acho que enquanto você está passando pela turbulência, é um pouco difícil de ter visibilidade sobre o que vai acontecer depois da turbulência. Eu lembro quando surgiu a crise de 2008, que pegou, por exemplo, as famílias americanas super endividadas, todo mundo falava, eles não irão mais se endividar. Bom, passou um tempo e se endividaram do mesmo jeito. As pessoas esquecem. Tá? Mas eu acho que no curto e médio prazo, nós vamos ter algumas implicações, mas eu acho que são mais para transporte público. Porque, na realidade, as pessoas que entenderam a natureza da pandemia vão entender que aglomerações, por um bom tempo, não vai ser uma boa ideia. Porque esse vírus não vai desaparecer, não tem vacina e ainda não tem remédio para curar. A única coisa que vai melhorar, que já é uma excelente notícia, é que nós não vamos ter superlotação em hospitais, e ao não ter superlotação, a probabilidade é que os indivíduos recebam um tratamento possível e adequado e aumente a possibilidade de sobrevivência, que essa é parte do problema hoje. Então, eu acho que parte do que a gente viu durante a pandemia e as quarentenas, as pessoas evitando o transporte público, e a gente sabe que muita gente tem um carro de fim de semana, passou a usar o carro durante a semana, porque é melhor eu pegar o meu carro do que pegar o trem ou o ônibus. Eu acho que isso pode dar um certo incentivo, principalmente ao mercado de veículos usados, que com o crédito adequado pode dar um empurrão de forma geral. Eu acho que, olhando a médio prazo também, eu acho que o e-commerce se acelerou como tendência. Eu acho que ele não fica na mesma intensidade que ficou durante a pandemia, mas ele certamente entrou mais na cultura brasileira de pedir as coisas pela internet e receber. E isso é bom porque incentiva o transporte de carga, então isso pode ser positivo. Então, eu vejo essas duas tendências, uma de aumento porque o pessoal vai tentar evitar transporte público e aumento porque o e-commerce aumentou. Tirando essas questões, eu acho muito cedo para dizer o que vai acontecer pós-pandemia, porque num primeiro momento eu acho que vai ter uma diferença muito grande entre o desejo das pessoas e o que as pessoas vão ter condições de fazer, porque, como eu disse, a renda vai cair. Então, eu adoraria ter meu carro para ir para o trabalho e não precisar pegar um ônibus, mas muito provavelmente uma boa parte das pessoas que têm esse desejo não vai conseguir concretizar isso num horizonte tão curto. Então, eu acho que vai ter um impacto, mas ele, num primeiro momento, é incremental, e se lá na frente isso vai vingar ou não, depende um pouco de como evoluir o tratamento do vírus, né? Que hoje é muito difícil. É, verdade. Mas, Letícia, como o teu papel é planejamento estratégico, né? É olhar para frente, é tirar aquilo que de alguma forma nos traz dúvidas e nos dar mais esperanças, né? Que se fosse hoje um transportador, se fosse hoje uma empresa de implemento rodoviário como tu está nos ajudando, o que tu faria na crise?
Olha, eu acho que é o seguinte, a gente tem que fazer uma distinção muito grande entre planejamento estratégico e orçamento. Porque o que está deixando as pessoas muito aflitas é que se eu pedir para fazer o orçamento para o segundo semestre, ninguém sabe direito qual é o número para colocar. Ninguém sabe qual é a taxa de câmbio do final do ano, se a Selic vai estar em 2,25 ou 2,50, se o ano que vem o PIB é de 2,5 ou 3. Para efeitos de planejamento estratégico, isso é relevante, mas não é a coisa mais crítica. Porque quando a gente está planejando estrategicamente, a gente está olhando 5 anos para frente e 10 anos para frente. Os veículos elétricos que a gente vê hoje no mundo, eles não surgiram num planejamento estratégico que olhava 3 anos para frente. Porque por trás do veículo elétrico de hoje, tem 20 anos de pesquisa e desenvolvimento. Então, o que a gente tem que procurar olhar nesses contextos é quais são as tendências que vão permanecer de qualquer forma. Pergunta assim, o transporte rodoviário no Brasil vai mudar de forma abrupta e radical um horizonte futuro? Acho muito difícil, porque nós não temos dinheiro para investir em infraestrutura. Há anos que se fala, o Brasil depende muito do transporte rodoviário. Aí tem aqueles planos de governo que mostra que vai diminuir. Mas isso já foi feito há 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás e não mudou. E com o déficit que nós temos hoje no governo, isso dificilmente se altera no curto prazo. Então, o transporte de carga no Brasil, em particular, ele continua sendo crítico, primeiro ponto. Segundo, o agronegócio no Brasil está se tornando cada vez mais crítico, porque mesmo em momentos de crise, ele tem se provado muito resiliente. E se tem uma coisa que o mundo vai precisar, é comida. E se tem uma coisa que o Brasil tem, é comida. Então, bem ou mal, essa também é uma tendência de que o agronegócio fique, seja, e o agronegócio brasileiro, em particular, é excepcionalmente competitivo. Então, ele, obviamente, tem um poder de perdurar durante muitos anos. Tá? Então, nós temos os grandes mercados sendo pouco impactados. Se a pandemia vai impactar 2020, 2021, 2022, não sabemos, mas nós sabemos que 2023, 2024, 2025, esse mercado vai estar lá, uma queda, uma subida, mas ele vai estar lá. As grandes tendências tecnológicas, a eletrificação dos veículos, telemática, essas questões vão continuar direcionalmente corretas. A dúvida é se as montadoras vão ter fôlego para continuar investindo no mesmo patamar que vinham investindo antes, porque essa crise apertou o cinto de todo mundo. Mas, de novo, se não investir esse ano, ano que vem e 2022, depois retoma. Então, pode ter uma mudança no timing, mas direcionalmente essas questões não mudam. Então, acho que quando a gente fala de planejamento estratégico, é bom a gente tirar um pouco a cabeça da turbulência e falar assim, o que é turbulência e ruído e o que é de fato uma mudança que vai ocorrer. Se a gente olha o transporte, eu vejo, como eu falei, eventualmente o maior impacto que eu vejo é em transporte público. Eu acho que esse vai ficar sob um questionamento muito grande. Mas transporte de carga, veículos, etc., nem tanto. Eu acho que talvez, para quem não puder comprar o carro, eu acho que o mercado que pode ser favorecido é o de bicicleta, sabe? Porque talvez as pessoas prefiram andar de bicicleta do que entrar no ônibus lotado, porque é uma coisa mais acessível. Mas o transporte de carga para agricultura, o transporte de carga para construção civil, o transporte de carga para distribuição urbana, esse não muda radicalmente. As tecnologias também não mudam. Então, o que eu acho importante, ao fazer o planejamento estratégico, é ter a cautela financeira, quanto investir e quando investir, porque a gente não sabe quando a coisa vai retomar e com que intensidade vai retomar, mas direcionalmente, a natureza dos investimentos no mundo, a natureza dos movimentos estratégicos não muda. O que eu estou dizendo aqui, é óbvio, é aplicável ao setor automobilístico. Em outros setores, o meu raciocínio seria diferente. Por exemplo, se você estivesse falando de commercial airlines, ou seja, as empresas aéreas, ali o cenário é outro, porque ali você tem um cenário de uma crise de 3 a 5 anos. Então, muda mesmo o planejamento estratégico, porque ali eu vou entrar em modo de sobrevivência durante 3, 5 anos. Agora, para muitas indústrias, eu acho que o caso de veículos de carga se encaixa nisso, e implementos também. Eu acho que 2020 vai ser um ano de
incertezas e inseguranças, mas não vai ser um ano péssimo, como a gente vai ver em outros segmentos do Brasil. Se você for olhar a produção industrial, a queda que ela teve versus de implementos e caminhões, você vai ver uma diferença, eu acho que no final do ano, bem razoável, e cujas perspectivas continuam sendo muito positivas pela natureza dos serviços e produtos que prestam. Então, eu acho que o planejamento estratégico, pelo contrário, ele se torna mais importante ainda, porque quem fizer uma boa gestão da empresa, de seu planejamento estratégico, os momentos de crise abrem muitas oportunidades, seja de investimento, seja de aquisições, seja do que for. E eu acho que só tomar o cuidado de não misturar a incerteza orçamentária com a incerteza do planejamento estratégico, porque eu acho que é possível ter uma assertividade razoável no planejamento estratégico, embora a gente não saiba direito o que vai acontecer o mês que vem, porque o planejamento estratégico está olhando um horizonte mais longo. Sem dúvida, eu acho que é dessa forma mesmo que a gente tem visto o nosso mercado e a gente tem incentivado muito, né, o nosso cliente a pensar, não olhar tanto o curto prazo e entender que o médio e longo prazo para nós é tão promissor quanto ele começou em 2020, né? Então, Exatamente. é nesse sentido que a gente tem conversado bastante, né? E eu acho que faz sentido. E, de novo, é perfeitamente compreensível no cenário atual que as empresas e as pessoas tenham um grau de insegurança grande. Porque, veja bem, essa é a maior pandemia que o mundo já enfrentou nos últimos 100 anos. Então, não é uma coisa que a gente está acostumado. Se bem que o brasileiro está bem acostumado a crises, né? A gente já viu crises, como eu brinco, a gente aqui tem uma crise a cada 2 anos. E se não tem uma, a gente inventa uma. Então, assim, eu acho que precisa de jogo de cintura, mas se você for olhar as empresas brasileiras bem-sucedidas, as crises não as tiraram no caminho estratégico. E são aquelas que, nos momentos de crise, respira fundo, aperta o cinto, economiza aqui, ajusta ali, faz os ajustes necessários para manter a saúde financeira, mas não perde o rumo estratégico. Então, eu acho importante reconhecer que eu, talvez, em algumas empresas, dependendo da situação inicial, tenha que fazer alguns ajustes de redução de investimento, de contenção de contratação, etc., etc., mas que esses são ajustes para passar um período difícil e que, uma vez passado esse período, eu retomo as iniciativas na mesma intensidade, se não maior que tinha antes. Sem dúvida. Acho que a gente tem feito essas lives muito para incentivar, né? Tem feito cada segundas e quintas-feiras, sempre no intuito de manter o alto astral, né? E tentando fazer com que essa crise passe o mais rápido possível. E a gente gostaria de deixar um recado, né? Assim, qual que depois eu vou dizer o meu recadinho, mas qual é o recado que tu gostaria de deixar, assim, pensando que tudo isso vai passar, como tem todo mundo falando? Veja bem, vocês podem ver pelos meus cabelos brancos, né? Desde que eu me conheço por gente no Brasil, a gente leva um susto atrás do outro. E toda a crise parece nova. Eu me lembro, na crise de 2008, que o povo saiu correndo de um lado para o outro, e falou, não, gente, lembra do Collor, foi todo mundo dormir, no dia seguinte acordou todo mundo sem dinheiro. É igualzinho, sumiu o dinheiro, não tem diferença. Fizeram lá, está fazendo de novo, quer dizer, a gente já passou por racionamento de energia. Que país do mundo o governo chega e fala assim, todo mundo tem que cortar 20% em 3 meses e corta? A indústria cortou, o residencial cortou, todo mundo cortou. Então, assim, nós temos uma habilidade de responder e reagir a crises, até pelo número de crises que a gente tem, muito grande. Então, eu acho que isso conta muito a nosso favor nesse momento, porque eu sento no conselho de várias empresas que são setores mais ou menos afetados, mas ninguém fica em pânico. O que a gente fala é o seguinte, nós temos mais uma crise para lidar, como é que nós vamos resolver essa aqui? A gente fala, isso aqui é igual a 2008, então vou fazer assim. Não, isso aqui é parecido com não sei o que lá. Então, acho que a gente tem que lembrar que a gente tem muito jogo de cintura para endereçar a crise.
Que vai passar, eu acho que é uma coisa que a gente sabe que pode demorar mais, pode demorar menos. Mas isso eu não acho que é o grande questão. Eu acho que as pessoas têm consciência de que o momento vai passar. Eu acho que o importante é dizer o seguinte: mesmo que demore um pouco para passar, o mundo vai se reencontrar e vai encontrar uma forma de trabalhar como o brasileiro encontrou uma forma de trabalhar no dia seguinte que o Collor levou todo o dinheiro. Porque a economia não parou no dia seguinte. Sumiu a grana. Assim, você acordou de manhã, as empresas acordaram de manhã e não tinha dinheiro para pagar folha de pagamento. E as empresas não pararam. Então, como eu falo, se nós já enfrentamos crises de certa forma muito mais, muito menos previsíveis do que essa, mais abruptas, eu acho que uma hora passa, mas até lá não é o pânico que resolve o problema, é um pouco de cabeça fria, reconhecendo que num primeiro momento eu preciso preservar a saúde financeira, porque sem saúde financeira e sem caixa o negócio não vai para lugar nenhum. Feita a lição de casa de preservar a saúde financeira, é pensar no médio e longo prazo. Porque, de fato, o Brasil, apesar de tudo isso, tem sim um potencial bem razoável, particularmente para transporte de carga e implementos, porque a gente sabe que o agronegócio brasileiro é competitivo e vai continuar competitivo, e vai se tornar cada vez mais relevante para o mundo. Então, eu acho que a única palavra que eu diria não é que vai passar, que é isso, tenham tranquilidade. A gente já mostrou que tem jogo de cintura para enfrentar racionamento de energia, impeachment, o dinheiro some no plano Collor. A gente já passou por tudo isso. Já passou pela default da crise externa, da dívida externa. Então, assim, nós já passamos. E sobreviveram aqueles que foram sempre cautelosos, com a gestão financeira das empresas, porque o Brasil é sujeito a sobressaltos, então é bom eu ser cauteloso, mas aqueles também que nos momentos bons usaram essa cautela para ser agressivo estrategicamente. Eu acho que o meu recadinho é mais ou menos por aí, né? Quem tiver coragem e tirar proveito da crise vai ser recompensado. É dessa forma que a gente está pensando. É por aí, eu acho. De novo, vão Bom, existir momentos de depressão, mas eu acho que se a gente for olhar, considerando o país que a gente vive, eu acho que tem países que estão numa situação, sinceramente, muito mais complicada do que a nossa. que bom. Que Bem bom, que mais ruim, que complicada. a gente consiga cada um de nós preservar a saúde, né? Assim, foi muito legal, assim, eu acho que as pessoas vão gostar de ouvir uma pessoa importante, com muito conhecimento. Muito, super obrigado por ter participado dessa live e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade e tomem cuidado todos. Tá? Para você também. Tchau!